Capítulo 26. E sucedeu, depois do flagelo, que Jeová prosseguiu, dizendo o seguinte a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote: Fazei a soma de toda a assembléia dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos os que saem para o exército em Israel. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, passaram a falar-lhes nas planícies desérticas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Fazei a soma deles da idade de 20 anos para cima, assim como Jeová mandara a Moisés. Ora, os filhos de Israel que saíram da terra do Egito foram Ruben, primogênito de Israel. Os filhos de Ruben: de Anoque, a família dos Anoquitas; de Palu, a família dos Paluítas; de Esrom, a família dos Esronitas; de Carmi, a família dos Carmitas. Estas foram as famílias dos Rubenitas, e seus registrados somaram 43.730. E o filho de Palu foi Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã e Abirão. Este Datã e Abirão foram os convocados da Assembleia que se empenharam numa peleja contra Moisés e Arão na Assembleia de Corá, quando se empenharam numa peleja contra Jeová. A terra abriu então a sua boca e os tragou. Quanto a Corá, faleceu na morte da Assembleia, quando o fogo consumiu 250 homens. E eles vieram a tornar-se um símbolo. No entanto, os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, pelas suas famílias: de Nemuel, a família dos Nemuelitas; de Jamim, a família dos Jaminitas; de Jaquim, a família dos Jaquinitas; de Zerá, a família dos Zeraitas; de Saul, a família dos Saulitas. Estas foram as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, pelas suas famílias: de Zefon, a família dos Zefonitas; de Agi, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. Estas foram as famílias dos filhos de Gade, dos seus registrados, 40.500. Os filhos de Judá foram e Onã. No entanto, e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Judá vieram a ser pelas suas famílias: de Selá, a família dos Selanitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez vieram a ser: de Esrom, a família dos Esronitas; de Amul, a família dos Amulitas. Estas foram as famílias de Judá, dos seus registrados, 76.500. Os filhos de Issacar, pelas suas famílias, foram: de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Punitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas foram as famílias de Issacar, dos seus registrados, 64.300. Os filhos de Zebulão, pelas suas famílias, foram: de Serede, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas foram as famílias dos Zebulonitas, dos seus registrados, 60.500. Os filhos de José, pelas suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram: de Maquir, a família dos Maquiritas; e Maquir tornou-se pai de Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes foram os filhos de Gileade:
De Iezer, a família dos Iezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Asriel, a família dos Asrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas. De Efer, a família dos Eferitas. Ora, mostrou-se que Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, mas filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade eram Maala, Enoa, Ogla, Milca e Tirza. Estas foram as famílias de Manassés, e seus registrados foram 52.700. Estes foram os filhos de Efraim pelas suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. E estes foram os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Estas foram as famílias dos filhos de Efraim, dos seus registrados, 32.500. Estes foram os filhos de José pelas suas famílias. Os filhos de Benjamim pelas suas famílias foram: de Bela, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sefufão, a família dos Sufamitas. De Ufão, a família dos Ufamitas. Os filhos de Bela vieram a ser Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamitas. Estes foram os filhos de Benjamim pelas suas famílias, e seus registrados foram 45.600. Estes foram os filhos de Dan pelas suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Estas foram as famílias de Dan pelas suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, dos seus registrados, foram 64.400. Os filhos de Azer pelas suas famílias foram: de Imná, a família dos Imnitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriitas. Dos filhos de Berias: de Éber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Azer era Sera. Estas foram as famílias dos filhos de Azer, dos seus registrados, 53.400. Os filhos de Naphtali, pelas suas famílias, foram: de Jazeel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. Estas foram as famílias de Naphtali, pelas suas famílias, e seus registrados foram 45.400. Estes foram os registrados dos filhos de Israel, 601.730. Depois, Jeová falou a Moisés, dizendo: a estes se deve repartir a terra como herança, pelo número dos nomes. Conforme for grande o número, deves aumentar a sua herança, e conforme for pouco, deves reduzir a sua herança. A herança de cada um deve ser dada proporcional aos seus registrados. Somente por sorte se deve repartir a terra. Devem receber uma herança segundo os nomes das tribos de seus pais. Pela determinação das sortes, se deve repartir a sua herança entre os muitos e os poucos. Ora, estes foram os registrados dos levitas pelas suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Estas foram as famílias dos levitas. A família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Muzitas, a família dos Coraitas. E Coate tornou-se pai de Anrão. E o nome da esposa de Anrão era Joquebede, filha de Levi, que a sua esposa deu à luz para Levi no Egito. No tempo correspondente, deu à luz Arão e Moisés para Anrão,
e Miriam, irmã deles. A Arão nasceram então Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram por apresentarem fogo ilegítimo perante Jeová. E seus registrados somaram 23.000, todos os machos da idade de 1 mês para cima. Pois não foram registrados entre os filhos de Israel, porque não se lhes devia dar nenhuma herança entre os filhos de Israel. Estes foram os registrados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, quando registraram os filhos de Israel nas planícies desérticas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Mas, entre estes, não se mostrava haver qualquer homem dos registrados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando registraram os filhos de Israel no ermo de Sinai. Pois Jeová havia dito concernente a eles: sem falta morrerão no ermo. De modo que não lhe sobrou nenhum homem, a não ser Calebe, filho de Jefuné, e Josué, filho de Nun.